Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de gravidez pós-cirurgia bariátrica. É muito comum a gente agora ver mulheres que já pariram ou que estão grávidas depois de ter feito uma cirurgia bariátrica. Isso porque a cirurgia se tornou mais popular, então é muito mais simples hoje fazer uma cirurgia bariátrica, as técnicas estão melhores do que há 10, 15 anos atrás, mas principalmente por conta da epidemia mundial de obesidade. Se a gente parar para analisar alguns dados, estima-se que no Brasil 20% da população adulta é obesa. E se a gente somar os adultos obesos com os adultos com sobrepeso, esse índice pode chegar a 60%, que é um número absurdo de gente fora do peso. A obesidade, ela é uma doença multifatorial. E eu estou falando que é uma doença porque ela é uma doença. Trata-se de algo que é mais do que estética, mais do que avaliar um corpo de uma forma A ou B, com variáveis indetermináveis e achar ele bonito ou feio. A gente está falando de um estado de saúde que causa muitos problemas. Pessoas obesas têm mais chances de terem doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, entre outros tantos problemas. Então a gente tem que encarar sim a obesidade como uma doença. Enfim, além da questão da doença, que é uma doença multifatorial, a obesidade ela pode causar ser um dos fatores de infertilidade. Por que, que as mulheres obesas elas podem ficar inférteis? Então, a gordura, o tecido adiposo, ele faz com que exista conversão de alguns hormônios lá dentro. Então, em geral, mulheres obesas têm mais hormônios androgênicos por conta dessa conversão e menos estrogênio e progesterona, que são hormônios importantes no processo reprodutivo. Isso faz com que algumas delas não ovulem. É muito comum você ver mulheres com grau maior de obesidade, então IMC maior que 35, 40, que não menstruam, ficam meses sem menstruar ou eventualmente podem até menstruar, mas não ovulam por conta dessa alteração hormonal. Além disso, a obesidade gera um estado de inflamação crônica nesse paciente. Então, são liberadas diversas substâncias inflamatórias, tem o estresse oxidativo, liberação de radicais livres, que pode fazer com que a célula germinativa perca a qualidade. Então, é mais fácil dessa mulher abortar ou dela ter gametas, né, óvulos que não são bons e acabam não progredindo, não fertilizando de uma maneira adequada e aí ela acaba caindo na infertilidade. Então, o primeiro passo, quando se pensa em obesidade, é justamente mudança de hábito, tentar melhorar a alimentação, aumentar a quantidade de exercícios físicos. Então, é importante a gente procurar profissionais para tentar controlar isso e evitar as diversas consequências desse problema, né? A questão da pressão alta, do diabetes principalmente, que a gente encara. Mas quando isso não é possível, porque, como eu disse, é uma doença multifatorial e existem pessoas que não conseguem perder peso da maneira satisfatória, ainda que estejam fazendo todo o processo, ainda que estejam se esforçando. Então a cirurgia bariátrica ela é super indicada. E essa cirurgia, ela muitas vezes é a cura de todos os problemas que essa pessoa tem. Então, após a bariátrica, essa mulher obesa ela pode melhorar da pressão alta, melhorar do diabetes e ficar fértil. Ela começa a ovular novamente, a menstruar normalmente e consegue engravidar normalmente, como qualquer outra mulher da mesma idade que ela, que não era obesa. E aí, quanto tempo depois dessa cirurgia que eu posso engravidar? O ideal é que seja de 15 a 18 meses. Melhor 18 meses, mas o mínimo 15 meses pós-cirurgia. Isso porque nos primeiros meses ocorre uma perda de peso que é muito intensa, uma mudança corporal muito intensa. E aí, essas mulheres, elas acabam não tendo nutrientes suficientes
para poder passar para o feto. Então, em gravidez, a gente dá o que a gente tem. Se eu não tenho nutriente para mim, muito menos vai sobrar para aquele bebê. Então, é um período que não se recomenda de forma alguma que a mulher engravide. O ideal é que ela estabilize esse peso, que ela recupere bem da cirurgia, né, que ela esteja melhor e que ela esteja, de preferência, com todas as comorbidades controladas. Então, se ela é hipertensa, se ela era diabética, com isso controlado antes de engravidar. A cirurgia, ela pode ser feita de 3 formas diferentes. As cirurgias podem ser restritivas, que é quando você corta um pedaço do estômago e aí diminui a ingestão de alimento. Ela pode ser desabsortiva, quando você modifica o trânsito intestinal e aí fica mais difícil da absorção de nutrientes e alimentos, e pode ser uma cirurgia mista. Então, independente do tipo de cirurgia, o prazo básico é o mesmo, são os 18 meses. E aí, qual é a nossa maior preocupação nesse pré-natal? É que essa mulher consiga ter uma nutrição adequada, porque ela vai ter algum tipo de dificuldade em relação a isso. Então, é importante que ela faça uma suplementação durante o pré-natal, principalmente de ácido fólico, ferro e vitaminas do complexo B, e isso pode ser numa quantidade bem maior do que uma mulher que não passou por esse processo de bariátrica, inclusive, às vezes, medicação endovenosa, dependendo do caso. E a gente vai fazendo um monitoramento como de uma mulher que não passou pelo processo. É uma gestação de risco, óbvio, né? Existe uma cirurgia que foi feita, existe um risco em relação até à restrição de crescimento fetal, a questão de desenvolvimento por conta da absorção, mas fora esse processo, se ela tá bem, se ela tá bem em relação às suas comorbidades, o resto do pré-natal acaba acontecendo igual de uma mulher que não passou pela cirurgia. Pós-parto, né? No momento do parto, eu vou ter que fazer um parto normal, vou ter que fazer uma cesárea, eu vou ter que. Então, assim, isso é uma escolha do médico e da paciente. Eu não vou falar para você que cirurgia bariátrica é uma indicação absoluta de cesárea, porque ela não é. Então, não é porque eu fiz uma bariátrica que eu obrigatoriamente terei que fazer uma cesárea. Isso é conversado entre paciente e médico, é avaliado a situação. Tem mulheres que vão entrar em trabalho de parto, tem outras que não vão, e ver como é que tá esse bebê, se o bebê tá bem ou não. E aí a via de parto é só você e o seu obstetra que vão poder determinar. E pós-parto, né? Como é que a gente faz? Porque eu não posso engravidar logo em seguida, né? Eu já tô com uma cirurgia bariátrica que muitas vezes arrebenta com a pessoa. Aí passa pelo parto, que tira mais um pouquinho de nutriente, que debilita um pouco mais. Então, o ideal é que haja um intervalo entre uma gestação e outra. E como é que a gente faz na questão da contracepção? Então, pós-cirurgia, a mulher pode escolher o que ela quiser para utilizar como método contraceptivo. A restrição são as pílulas contraceptivas orais. De resto, quer tomar injeção, quer usar DIU, anel vaginal, implante, todos esses outros métodos são bem-vindos. A pílula só tem essa dificuldade por conta do processo mesmo de absorção. Então, aí você conversa com o seu médico para ver qual que é o melhor método para você, o que é mais interessante. E você pode, inclusive, começar a utilizar logo no pós-parto. Então, independente de ser cesárea ou normal, se eu escolhi o DIU, por exemplo, você pode colocar esse DIU logo depois do parto. Nasceu, tirou a placenta, já é possível colocar. O implante também já é possível fazer. Os outros métodos a gente faz depois na consulta de pós-parto. É importante que essa questão da obesidade seja tratada com toda a seriedade. Mais uma vez, a gente está falando de uma doença, não é uma questão estética. É uma doença que é muito grave, que traz muitas consequências, tanto para a mãe quanto para o bebê, e precisa ser olhada com carinho. Então, se você é obesa, né, ainda não chegou no ponto da bariátrica, você é obesa, quer engravidar,
Tenta perder peso antes da gestação para você conseguir ter um pré-natal melhor. Se você não está conseguindo, precisa fazer a bariátrica, faça a cirurgia, controle direitinho essa questão da obesidade, porque junto com ela vem as outras comorbidades, e aí posteriormente você pode engravidar normal, ter seus filhos de maneira normal, como qualquer outra mulher, sem problema algum. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, quiser contar a sua história, fica à vontade. Hoje a gente fica por aqui e até a próxima.